estudar na Unicesumar? E não é à toa. Qualidade, estrutura e ensino de verdade nos fazem uma das maiores e mais respeitadas universidades do Brasil. Quando tanta gente escolhe a mesma universidade é porque tem motivo. A Unicesumar é nota máxima no MEC e oferece graduações EAD e semipresenciais com qualidade reconhecida no mercado. Agora é a sua vez de escolher. Matricule-se na Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, edição de número 781, ao infinito e além. Muito obrigado a você pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença aqui no Teoria de Tudo, em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz. Falamos ao vivo aqui no domingo pelo Sabe Caxias, dia 8 de fevereiro de 2026, 22 horas 17 minutos, hora oficial do Brasil. Mas também por toda a plataforma, né? No YouTube, no Instagram, no LinkedIn, na Rádio Sabe Caxias, com apoio de Unicesumar, melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC. Cursão Mais Garra, pré-vestibular, nosso novo apoiador aqui por todo 2026, muito obrigado, né? Seja bem-vindo ao Cursão Mais Garra, teremos aí muita coisa boa para falar. Apoio de CPR Rodas e Pneus, Mecânicas São Eloy, Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, Top Down Informática, marca que faz muito por você. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, que, claro, vai falar do gauchão, vai falar de esportes, não é? Já já nós vamos conversar com o Joselito Santos, que já está na linha conosco. E, claro, rapidamente os destaques do Brasil e do mundo. Os esportivos vão ficar com ele. Os destaques em sabecaxias.com.br, nosso rádio portal. Caxias do Sul registra mais de 380 notificações de violência contra a mulher no segundo semestre de 2025. Problema que afeta muito o nosso estado, né? Autorizados estudos para a implantação do primeiro Hotel 5 Estrelas de Caxias do Sul. Brigada Militar apresenta planejamento operacional para a Festa Nacional da Uva 2026. Festa da Uva terá entrada gratuita segundas e terças-feiras durante a festa, né? Que legal. Aí temos o ingresso solidário, enfim, também. Muito bem, e claro, destacando como estamos ao vivo, 22 horas 18 minutos, 18 graus é a temperatura. A nossa pós-audiência, que é muito grande, muito querida e nos dá muita visibilidade, não é? No Brasil e no mundo. Então nós referenciamos para você que é preciso que você olhe o seu relógio, né? Para que durante os destaques você no futuro também saiba o que está acontecendo, o que aconteceu na nossa audiência. Os esportes é com o Joselito Santos em seguida. Política, né? E guerra, a gente tem dito, sempre em destaque, né? Governo Lula muda a percepção e prevê postura recatada de Trump nas eleições brasileiras. Gilberto Kassab diz que a candidatura de Tarcísio à presidência da República é página virada. Perícia médica da Polícia Federal frustra aliados de Bolsonaro. Discurso do presidente do Supremo sobre autocorreção do tribunal causa desconforto entre ministros. Correios iniciam vendas de prédios comerciais e unidades abandonadas. Líder do Hamas afirma que grupo não entregará suas armas. E no Rio Grande do Sul, indústria de transformação do Rio Grande do Sul fecha 2025 com alta de 1,4% no volume de vendas. Isso é bom, aliás, convido a você para a edição 780 do Teoria de Tudo. Tem um baita papo com o presidente do Cimex, onde ele traz aí muitas informações legais sobre essa questão da indústria de transformação. Seguimos então para falar do Campeonato Gaúcho. Está fora o Caxias, mas a Juventude decide nesta segunda-feira. Inter e Grêmio estão classificados. Vamos à vinheta. Por dentro da bola. Já trago imediatamente ele para a tela comigo aqui, por um homem por dentro da bola, já identificando que vai falar primeiro da Ser Caxias, que está fora.
e não deu para o Caxias, né? Enfim. Joselito Santos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, ao pessoal da Rádio Sabe Caxias e também aos telespectadores do Canal 14. Joselito Santos, então, análise precisa, como nós temos anunciado. Não deu para o Caxias, né? Infelizmente, o que rolou aí? Não deu para o Caxias e foi decepcionante o Caxias, Miguel. O Caxias foi preocupante. Onde numa partida onde o Caxias foi totalmente passivo, não conseguiu jogar em nenhum momento, teve momentos até digamos assim, de erros técnicos primários, onde os jogadores que tentavam conduzir a bola caíam com a bola, goleiro que teve dificuldade para pegar uma simples bola. Então o Caxias foi muito preocupante na noite da sexta-feira. Estivemos lá no Estádio Centenário, eu, José Teodoro e Ivan Sgaraboto, para fazer a transmissão, e realmente ficamos muito, mas muito preocupados com o que nós assistimos na noite dessa sexta-feira. E agora vamos ver quais são os rescaldos, né, Miguel? Mas a principal, vamos dizer assim, a principal notícia é o presidente Roberto de Vargas falando que vai ter mudanças e mudanças drásticas no elenco do Caxias, terão muitas dispensas e, por consequência, terão novas contratações, e também terá mudança no departamento de futebol. Nós estamos no dia 8 de fevereiro, Miguel. Me parece que o planejamento do Caxias caiu por terra em 2 meses. Pois é, cedo demais, eu achei também, Joselito, né, para cair por terra o planejamento, e vai dar tempo agora para conseguir o principal objetivo, que é ficar na Série C, né? Porque do jeito que tá, a coisa já começa a preocupar, né? Sim. E até, infelizmente, vendo como o Caxias atuou diante da equipe do Ipiranga, que eu não quero ser definitivo, obviamente, mas com esse time, com essa atitude, o Caxias, Deus o livre, já entra rebaixado para a Série C, porque é um time que não tem alma, é um time que não briga, foi um time totalmente passivo. A equipe do Ipiranga fez 2-0, poderia ter feito mais. Então, a bronca poderia ter sido pior para a equipe do Caxias, onde geralmente o Caxias se impõe diante da equipe do Ipiranga. Fazia 36 anos que o Ipiranga não vencia dentro do Estádio Centenário. Então, foi uma quebra de tabu dentro do estádio do Caxias. E não só isso, foi realmente, eu consideraria uma noite trágica. É uma terra arrasada, sim. A gente chega e diz que é uma terra arrasada, sim, porque o Caxias, ele já vem avisando isso há um tempinho, né, Miguel? O goleiro não é confiável, o Caxias não vem fazendo boas partidas, 3 derrotas seguidas, agora foi a 4ª derrota seguida. Então a gente vem anunciando isso há um tempinho atrás, não é só porque já aconteceu. Eu já venho falando que o goleiro Léo Lang, eu não estava sentindo confiança. E agora, com certeza, a gente pode dizer que o goleiro Léo Lang, com todo o respeito ao profissional, ele não pode ser titular do Caxias. Porque é um goleiro que ele não sabe sair do gol, é um goleiro que ele tem a sua insegurança. Então o Caxias vai precisar rever muita coisa dentro do seu elenco, Miguel. Mas também vai ter que começar a ver aí dentro do departamento de futebol se vai continuar o diretor de futebol, o vice de futebol e até mesmo o executivo de futebol. Exatamente, eu acho que começa por aí, né? Um time sem alma é porque o coração não chegou no campo. E o coração e a alma começa com quem conhece a história do clube, em quem sabe a importância, né, da torcida, em quem sabe a importância, né, da marca, e não somente a questão financeira. Pode simplesmente, né, se deixar levar aí pela troca que aconteceu, que não foi culpa do planejamento, mas enfim, né, Joselito, é muito ruim, é quase que um tsunami, né, um resultado ruim como esse no gauchão. A males que vem para o bem, eu diria, né? A gente sempre diz isso, que a males que vem para o bem. Que bom que aconteceu agora, Miguel, que não aconteceu no meio de uma Série C, ou que aconteceu lá no final, sei lá que não daria tempo de recuperação. Agora o Caxias pelo menos vai ter que refazer tudo, né? Sabe aquele GPS que tu vai ter que ir lá e colocar todas as configurações do zero,
configurações de fábrica, como a gente diz, é mais ou menos o Caxias agora. O Caxias vai ter que pegar o GPS, colocar as configurações de fábrica e fazer a sua rota tudo de novo. Contratou, na minha opinião, um bom técnico, né? O Marcelo Cabo, para mim, ele é melhor, inclusive, que o Fernando Marchiori, a priori, obviamente. No campo teórico, ele tem mais histórico que o Fernando Marchiori, ele tem título de Série B, tem acessos de Série B para a Série A, ele até disse que o único acesso que ele não tem é de Série C para a Série B, mas ele tem títulos de Série B, tem acesso de Série B para a Série A, já foi treinador de Série A, treinador do Vasco da Gama, inclusive. Então, é um treinador experiente. Eu penso que o Caxias acertou. Nesse sentido, o Caxias acertou, mas precisa dar peças para esse treinador para que ele possa fazer com que esse time consiga ter um desempenho melhor, porque o que a gente viu na sexta-feira assustou, e assustou muito, Miguel. Eu saí muito preocupado do Estádio Centenário. Muito preocupado. Onde? Né? Peças. É uma fábrica. Você compra peças no mercado. E aonde estão essas peças, Joselito? Vão terminar os estaduais, né? Porque os estaduais agora vão terminar mais cedo, por conta que já está em andamento o Campeonato Brasileiro da Série A, e logo vai iniciar o Campeonato Brasileiro da Série B, que depois nós vamos informar também as mudanças na Série B, né? Que o Juventude já ficou sabendo essa semana diante das mudanças da Série B. Tem Copa do Brasil se avizinhando, então tem janela de contratações, mas eu te diria que não é o melhor momento para o Caxias contratar. Mas o Caxias se colocou nessa situação, Miguel, e vai ter que sair dessa situação. O Caxias mesmo se colocou nessa situação. Porque o Caxias teve quantos dias ou quantos meses de preparação? Tu te prepara para a grande festa da tua vida. Aí no dia da tua festa dá tudo errado, o planejamento totalmente errado. É o Caxias. O Caxias preparou toda uma situação com pré-temporada, com treinador novo, com equipe nova, porque não deu certo na Série C de 2025, ok, tinha que mudar mesmo, mas me parece que o Caxias, em vez de contratar uma equipe mais ou menos do mesmo nível, ou quem sabe melhor, não, o Caxias contratou jogadores de nível pior que 2025. Quando tá baixo, né? Tá me ouvindo bem? Alô? Tô te ouvindo perfeitamente. Quando o diretor de futebol vai chegar e dizer para o seu colega, olha, nós erramos, esse time é muito ruim, né? Antes de começar o campeonato não dá para saber, Joselito? Eu, por exemplo, deveria. Em outras linhas de produções que não no futebol, deveria, né? Sim, deveria. Olha, o grande, vamos dizer assim, a grande virtude do ser humano é quando tu erra, tu admitir o erro para que tu possa, como é que se diz, recalcular a tua rota e seguir em frente. Porque a partir do momento que tu bate na tecla, não, eu não errei, é só o outro que errou, tu vai continuar fazendo aquele looping de erro. Então eu espero que internamente o Caxias esteja assim, nós erramos, ok, beleza, mas nós vamos acertar daqui para frente. É o que eu espero, sinceramente, que esteja sendo feito dentro do Estádio Centenário. Mas para acertar, se não acertou, em 2 meses caiu, o olho clínico é que, né? Você faz um bolo, o bolo ficou ruim, faz outro bolo, ficou ruim. Tem que mudar a receita de como você vai observar, não é, os elementos que compõem esse bolo para poder servi-lo. Quando você estreia, quando você faz jogos, treinos fechados, você tem que saber o que você vai servir para não ser fiasquento. Tipo o 7-1. Exato. Isso vai ser eterno. Mas é bem nessa linha mesmo, Miguel. Eu concordo contigo. Acho que o Caxias vai ter que, como o presidente falou, né, na entrevista coletiva, na realidade foi uma entrevista longa, porque teve a entrevista do Marcelo Cabo, o presidente fez um pronunciamento antes da entrevista do Marcelo Cabo, e ao final o Léo Franco, que é o executivo de futebol do Caxias, também falou algumas palavras. E o presidente ele foi enfático em dizer, ele pediu desculpas para o torcedor, ele estava envergonhado do que aconteceu, mas que teriam mudanças drásticas no Caxias, porque o Caxias não é o que foi visto na noite desta sexta-feira. Inclusive, teve uma situação muito, muito chata, né, Miguel, que foi
a expulsão do Thomas Bastos, uma expulsão totalmente infantil, uma expulsão... É uma mensagem subliminar para mim. Eu não quero mais jogar no Caxias. Porque... Expulsões consecutivas, né? Todas as partidas teve expulsão. Terceira expulsão. No Caju, contra o Internacional, e agora contra a equipe do Ipiranga nas quartas de final. Isso aí, então, Joselito, no mesmo time demonstra, na minha opinião, essa estatística, um desespero dentro de campo, para mostrar serviço sem... Sabe o navio que está só sobrando, tem um cara que levanta a vela, mas o outro não tem força suficiente, uma vela rasgou, tem água no conversa. Sim. O Caxias, como eu disse, ele vai ter que mudar totalmente sua rota, porque infelizmente diversos jogadores não conseguiram demonstrar daqui a pouco que tem condições realmente de vestir a camiseta do Caxias, que em termos de campeonato gaúcho, Miguel, é uma das maiores. O Caxias de repente fica atrás apenas da dupla Grenal e do Juventude, é a quarta força do Rio Grande do Sul, mas neste campeonato gaúcho ele foi abaixo, inclusive do Ipiranga, que vai enfrentar o Internacional. Então, muito bem. Vamos ver, né, o que dá o Caxias para a Série C. Nós vamos à vinheta, Joselito Santos, para, né, trocarmos o papo e falarmos ainda dos jogos que já aconteceram e deixamos o Juventude que joga na segunda por último, é isso? Pode ser. Pode ser. Tá, então tá. Pode ser. Vamos falar dos jogos e no final a gente projeta o Juventude, porque o Juventude tem algumas informações além do gauchão também que são importantes. Beleza, já voltamos, fica aí. Por dentro da bola. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio Deu uma pane das vinhetas aqui, né? Quase igual ao ataque do Caxias aqui, né, Joselito Santos? E agora sim. Deu uma pane. Pane no sistema, né? Alguém me desconfigurou. Minha voz aqui tá no fundo do baú, né? Mas tudo bem, chegaremos lá mais cedo ou mais tarde, a gente vai se achar melhor aqui. Joselito Santos, o que é primeiro? Grêmio, Inter, enfim? Vamos com quem jogou primeiro, o Grêmio, né? O Grêmio teve bastante dificuldades, mas conseguiu a sua classificação diante da equipe do Novo Hamburgo, um gol de pênalti, gol do... o Grêmio tem se não um melhor centroavante do Rio Grande do Sul, um dos melhores, sem dúvida alguma, que é o Carlos Vinícius. Mas para mim ele é o melhor, porque é um jogador que ele... Aquela história, a bola bate nele e vai entrar, não importa onde ele estiver. É um jogador que ele tem realmente o faro do gol, então ele preocupa, obviamente, a defesa adversária e a alegria do torcedor gremista. Então, isso é bom. Vamos dizer assim, deu a lógica, o Grêmio seria o próximo semifinalista, do Campeonato Gaúcho, mas não foi tão fácil, né, Miguel? Novo Hamburgo fez um jogo bem complicado, bem duro, bem difícil para a equipe do Grêmio. O Grêmio venceu, mas não convenceu, né, Miguel? Pois é, então isso demonstra ainda... eu não sei como é que tá o chaveamento, tu vai me dizer aí, para saber exatamente, né? Porque o parâmetro que está se usando é o Grenal. O Inter ganhou o Grenal, ganhou o campeonato, mas não é bem assim, né? Vamos dizer assim, o Internacional ele tá jogando com uma equipe alternativa no Campeonato Gaúcho, mas ele sobra dentro do Campeonato Gaúcho. O Internacional é o primeiro colocado geral do Campeonato Gaúcho hoje, né? E o Grêmio, em que pese que até colocou muitas vezes o time titular, o Grêmio não está conseguindo se encontrar. O Internacional hoje chegou a 18 pontos, né? E o Grêmio chegou a 13 pontos. Então, são alguns pontos de vantagem que o Internacional tem, né, diante da equipe do próprio Grêmio. Já daria vantagem absoluta. O Internacional chegando na final, ele vai decidir no Beira-Rio, a semifinal ele vai decidir no Beira-Rio. Então o Internacional só não decide se ele for eliminado pelo Ipiranga, que não é nenhum absurdo. O Ipiranga já foi para uma final de Campeonato Gaúcho contra o Grêmio em 2022. Mas é obviamente que a tendência é que o Internacional passe pelo Ipiranga. E aí o Grêmio está esperando quem? Juventude ou São José.
a tendência, obviamente, que seja o Juventude. O Juventude hoje é a segunda melhor campanha. E um detalhe, depois a gente vai, obviamente, falar um pouco mais, mas o Juventude vencendo o São José, Miguel, ele decide aqui, no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude tem melhor campanha que o Grêmio. Sim. Pois é, mas é que campanha eu atribuo a mercado, numa fórmula como essa, que não são os mesmos adversários, né? Para você medir um time, você tem que ter exatamente as mesmas partidas, nas mesmas condições, para ter uma ideia. Por exemplo, no campeonato de pontos corridos, que normalmente é ida e volta, você sabe, é mais equilibrado por isso. Quando é quase que essa Copa, assim, que você não joga com adversários diferentes, tudo bem, tem pontos e tal, mas eu não sei até que ponto a comparação é justa, Joselito. Eu posso estar errado. O que demonstrou é que o grupo do Inter do Juventude ele é um grupo mais forte que o grupo do Grêmio e do Caxias. Porque o Internacional e o Juventude tem pontos de... o Internacional chegou a 18, o Juventude chegou a 12, e o terceiro colocado do grupo do Internacional e do Juventude, que é o São José, ele ficaria à frente do Caxias, que foi o segundo do grupo do Grêmio. O São José em terceiro ficou com 9, enquanto o Caxias, que era o segundo colocado, ficou com 7. Então, me parece, eu concordo contigo, é um torneio, né? Eu falo que nem um campeonato gaúcho, é um torneio gaúcho, né? Porque são pouquíssimos jogos. Mas o grupo do Internacional e do Juventude me parece ser mais forte do que o grupo do Grêmio e do Caxias. Eu falo Grêmio e Caxias, mas tem o Ipiranga, o Novo Hamburgo, enfim. Né? Ainda tem o Quadrangular da Morte, que tá, por enquanto só teve empate. Tem a próxima rodada nessa segunda-feira, mas a primeira rodada do Quadrangular da Morte realmente foi uma morte, né? Todo mundo querendo se matar porque foi apenas empate. Então, complicada a situação. O Campeonato Gaúcho tá difícil. A morte está empatada, não tenho nem piada para isso, né? A foice do rebaixamento. Agora, Joselito Santos, meu caro amigo, vamos em frente, então, porque talvez eu acho que a força facilita. Eu não sei se é possível ainda termos Grenal na final, como é que é os encontros? Aí explica para os ouvintes. Sim. A tendência vai ser essa, mas o Juventude está ali para incomodar o Ipiranga também. São os dois intrusos, vamos dizer assim. Estou falando do Juventude porque eu estou confiante que o Juventude passe pelo São José. O Juventude tem melhor equipe que o São José, mas é jogo único e eu sempre falo que existem as armadilhas de um jogo único. Então, esperamos que o Juventude não se atrapalhe, né? Porque o Caxias se atrapalhou, mas na minha opinião, Miguel, Caxias e Ipiranga era o confronto mais equilibrado. Então, de quem passasse, estava dentro do que realmente não teria problema. Foi um absurdo o Caxias perder para o Ipiranga? Não foi um absurdo o Caxias perder para o Ipiranga. Foi um absurdo o Caxias perder da forma como perdeu. Não, se tivesse sido eliminado por 1-0, 2-1, aquele jogo brigado, faz parte, são times da mesma divisão, são times que têm a mesma pontuação no Campeonato Gaúcho, então estavam nivelados até por baixo, não faziam uma boa campanha. Ok, tá tudo certo, Ipiranga passou, beleza. A forma como o Caxias foi eliminado é que nos surpreende. Agora, Juventude e São José aí já é diferente, o Juventude é melhor que a equipe de São José. Então, por isso que a gente fala que, até pela campanha do Juventude, Juventude é a segunda melhor campanha do campeonato, né? Só tá atrás do Internacional. Nesse momento, não. Nesse momento, o Grêmio é o segundo. Então, se o Juventude cair fora, obviamente, daí ele vai disputar a Copa Farroupilha junto com o Caxias. Poderemos ter um Caju na Taça Farroupilha e, possivelmente, um Grenal na final do Campeonato Gaúcho. Muito bem. Agora nós misturamos tudo, né, nessa análise. Tá tudo certo. Pode falar aí das perspectivas, né? Não precisa falar como e de que forma foi o jogo, mas resumindo, né, Joselito, aquilo que se espera mais, aí se espera com otimismo, que o Juventude, que infelizmente teve um 2025 ruim, né, caiu para a Série B, seria bom, né, que ou pelo menos de Caxias se estivesse na final. Não botar pressão, mas está no jogo, né? Eu entendo o que tu quer dizer sobre o Caxias,
com relação a ter jogado a bandeira, porque não animava ninguém, né? É um campeonato pangaré, desculpe. 3 derrotas o time se classifica, né? É meio 7 pontos, pô, 7 pontos, Exato. pelo amor de Deus, né? Não faz sentido nenhum, não tem nem competitividade Exatamente. nisso. Por isso que eu falei que o grupo do Caxias ele me pareceu mais fraco, tecnicamente, que o grupo do Juventude, porque o Caxias perdeu 3 seguidas e ficou em segundo lugar. Então, o nível técnico do grupo do Caxias foi muito baixo, né? Muito baixo, porque tu perder 3 seguidas e tu continuar na mesma posição, Não tu faz já tem uma sentido. qualidade técnica baixa, mas o restante dos Exato. teus concorrentes são pior que tu, né? Porque se eles não têm a competência de passar por ti, tu perdendo 3, então imagina se o Caxias tivesse vencido então as 3, estaria ali brigando, obviamente, pelas primeiras posições. Mas, ao contrário disso, o Juventude vem fazendo uma excelente campanha, a segunda melhor campanha do Campeonato Gaúcho, pega o São José, que junto com o Juventude tem a melhor defesa do campeonato. Então, quer Então, dizer, se realmente, formos por campanha, pela lógica, afinal é Juventude Internacional. Ou pela Internacional. lógica, Juventude Internacional, com a É o decisão no contrário, Beira-Rio, né? obviamente. Exatamente. Internacional e Juventude. Uma partida só. Não, 2 partidas. A primeira Aí é seria no duas. Jacone e a segunda no Beira-Rio. Seria legal, né? Essa Seria bom. seria a lógica da final do Campeonato Gaúcho, caso o Juventude vença e passa pelo São José, e aí pegaria o Grêmio na semifinal do Campeonato Gaúcho, passando com vitória, que o Juventude pode passar por pênalti, né? Aí o Juventude chegaria a 13 pontos. Aí tem que ver os critérios para ver se ele decidiria em casa ou não. Mas vencendo, ele chega a 15 pontos, então ele decide no estádio Alfredo Jaconi. Primeira partida na Arena em Porto Alegre, segunda partida aqui no estádio Alfredo Jaconi, as semifinais. Da mesma forma, a outra semifinal. Primeira partida no Colosso da Lagoa em Erechim e a decisão no Beira-Rio. E aí depois, para a gente ver quem são os finalistas do Muito Campeonato bem. Gaúcho. É Certo. bom lembrar que o Caxias está fora das semifinais, mas o Caxias não está fora do campeonato, Miguel, porque tem a Taça Farroupilha. O que é a Taça Farroupilha? A Taça Farroupilha é um campeonato dentro do outro campeonato. O Caxias agora vai disputar a semifinal da Taça Farroupilha contra o São Luís, que foi eliminado pelo Internacional. E a outra semifinal vai ser entre o Novo Hamburgo e o perdedor de Juventude São José. O que essa Taça Farroupilha leva, Miguel? O que o Caxias não foi competente na sexta-feira. Essa Taça Farroupilha leva uma vaga para a Copa do Brasil, mas só o campeão da Taça Farroupilha. Bastava o Caxias ter ganhado para estar na Copa do Brasil, né? Bastava ter ganhado pelo Ipiranga. O Ipiranga já está garantido na Copa do Brasil. O Grêmio já está garantido na Copa do Brasil. O Internacional já está garantido na Copa do Brasil. E o Juventude passando estará garantido, ou o São José. Um dos dois será a 4ª vaga e a 5ª vaga fica então para a Taça Farroupilha. E aí a gente fala em experiência e grana, né? 2 ou 3 jogos da Copa do Brasil para um time como o Caxias já é bastante, mas é grana, né? Sim, sem dúvida alguma. Com esse pronunciamento, como tu disseste hoje, né, que o Caxias mude, mas é aquela história, né? Pré-temporada, um monte de derrotas seguidas, né, blá blá blá. Nós já pulamos a pauta do Caxias, né? Não sei se eu nada que é urgente é convincente, falando filosoficamente. Tudo que é urgente, né, é Sim. preocupante na minha opinião, né? Eu acho que a pressa como todo mundo acha, né, que tem paciência, é inimiga da perfeição. Então tudo que é urgente, para mim, não traz competência, é difícil, né? Com cirurgia de urgência, viagem de urgência, entendeu? Almoço de urgência, vida urgente é tensão e sorte. Não tem nada de estratégia, de competência nisso. Exatamente. Então, a outra equipe que foi o Internacional venceu neste domingo, teve um pouquinho de dificuldades na primeira etapa, acabou empatando. São Luís deu uma complicada no Internacional, que não foi com um time tão fragilizado, né? Aqui contra o Caxias, por exemplo, o Internacional veio com um time bem descaracterizado, com muitos jovens, muitos meninos da base. Já na tarde deste domingo já foi um pouquinho mais encorpado e mesmo assim o São Luís deu uma complicada, mas no segundo tempo aí o Internacional mostrando a sua qualidade, mesmo com um time reserva, misto, né, um misto quente, como a gente diz,
Venceu e venceu com toda a facilidade, é a melhor campanha do Campeonato Gaúcho, chegando à final, vai decidir no Beira-Rio, porque tem a melhor campanha e ninguém consegue chegar a essa campanha do Inter. Venceu por 3-1 a equipe do São Luís, como eu falei. O Inter pega o Ipiranga na semifinal e o São Luís pega o Caxias na Copa Farroupilha, na Taça Farroupilha, né? Perfeito. Vamos concluir aí de Juventude, então. Tinha notícias importantes também, né? Além do campeonato, né? Manda bala. Bom, do Juventude, então, tem a Série B, ela muda de fórmula e terá mata-mata para definição do acesso. O mata-mata está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, somente o primeiro e o segundo colocado sobem direto para a Série A na fase de pontos corridos. Ao término das 38 rodadas, o terceiro colocado fará disputa direta contra o sexto e o quarto contra o quinto, em duelos de ida e volta para definir acessos. O congresso técnico da segunda divisão ele foi realizado na quinta-feira no Rio de Janeiro. Os valores de cota de TV ainda não foram definidos, mas a CBF deve seguir bancando os custos de viagem e hospedagem para os 20 clubes. Então tem essa mudança, 38 rodadas, os 2 primeiros vão subir direto, terceiro, quarto e quinto e sexto vão disputar, o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. E aí vai uma opinião minha particular, que se é ponto corrido, né, Miguel? Se tu tá colocando ponto corrido para 2, aí vamos colocar um exemplo aqui, uma hipótese, que o Juventude fique em terceiro lugar. Espero então que o Juventude fique na segunda colocação e suba de uma vez. Mas que o Juventude fique na terceira colocação com 64 pontos e vai disputar contra o sexto, que fez 50 pontos. Pode ser eliminado por um time que fez uma campanha pior que o Juventude. Na minha opinião, aí futebol não tem justiça. Mas fica bem injusto isso, né, meu? Bem injusto. Claro, traz mais emoção. Traz mais, vamos dizer assim, calendário, patrocínios, enfim. Calendário, tudo bem. Mas a justiça, ela fica fora. Eu ia perguntar a tua opinião sobre isso. Eu concordo. Por aí. Pode dar um ponto de diferença do segundo para o terceiro. Né? Ou empate Exato. Técnico, né? Pode dar um empate técnico e o clube ficar em terceiro. Né? Mas é que nem Copa do Mundo, né? É que nem o Internacional também, que foi vice-campeão quantas vezes, e duas delas roubadas, né? E ninguém lembra. Né? Ninguém lembra. O vice ninguém vai lembrar. O Brasil foi vice-campeão contra a França, né? Ou seja, não tem lógica nisso. É bom nem lembrar mesmo. Né? Aquele 3-0 lá nem é bom lembrar mesmo. Exatamente. Mas a gente vê que por trás de tudo que rola é a grana, né? No sentido sem de dúvida. Que naquele 3-0 contra a França, pergunta pro Dunga o que ele acha, né? Pergunta pro Edmundo o que ele acha, né? Então, quer dizer, todo mundo tem documentário sobre isso. O Ronaldão, né, Nazário jogando e a galera com medo que ele, numa disputa de bola, convulsionasse. É claro que a França ia meter um chocolate, né? Não tinha saída. Sim. Né? Então, rapidamente, né, essa é mais uma das pressões que o Juventude vai ter que enfrentar. Tomara que consiga ser campeão, chegar em segundo, enfim, né? Vamos torcer. Vamos torcer. Vamos torcer. Que agora não é mais G4, né? Agora é G2. Que, antigamente tu pensava no G4 para subir para a Série A, agora não é mais, agora é G2. Terceiro, quarto, quinto e sexto vão disputar. É como tu sair de uma estrada asfaltada, de repente pegar uma estrada, um trambique, né? Pegar uma estrada de pedregulho, né? É mais ou menos isso. Vai pontos corridos, justo, né? Tu vai ter o carro, vai ajustado para esse cálculo matemático, de repente muda, né? Daí... ou ao mesmo tempo que estamos no G2, tu tem possibilidade de subir até a sexta colocação. Também muda na questão de classificação, porque até o sexto colocado tu tem chance. Né? Então, pode ser que o Juventude esteja em sexto e mude essa opinião, né? Exatamente. A gente está aqui falando numa perspectiva que o Juventude chegue, como chegou já várias vezes, entre os 4 primeiros. Né? Já foi vice-campeão, inclusive, na última participação que teve com o Thiago Carpini, que saiu de uma posição bem delicada na zona de rebaixamento e foi a vice-campeão. Então a gente espera, se fizer essa campanha como vice-campeão, tá tudo certo, subiu, não tem que se preocupar.
Agora, se ficar em terceiro, quarto, quinto ou sexto, aí vai ter que disputar o mata-mata de ida e volta para ver quem vai subir. E o Juventude, para terminar, Miguel, o Juventude, a CBF, ela divulgou a tabela básica, né? São as datas, assim, que mais ou menos podem acontecer. A estreia do Juventude é fora de casa, em Florianópolis, contra o Avaí, no dia 20, 21 ou 22 de março. E a estreia em casa vai ser dia 31 de março ou 1º de abril, esperamos que não seja mentira, Juventude e Novo Horizontino. Saiu essa piada aí? Demorou muito para. Foi bem tranquilo. Bem tranquilo. Eu vou rir, né? Porque tem um amigo muito querido que eu estimo muito, então. Foi uma Muito piada bom. legal, Joselito Santos. Espero que não seja mentira. A nossa condição aqui não é de quinta série, nunca será superada, aliás. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez, Joselito Santos. Voltamos a conversar aí, é claro, a qualquer momento. O Teoria de Tudo é por dentro da bola. Grande abraço, meu amigo. Boa semana. Valeu, Miguel. Um abraço para você. Uma excelente semana. A gente se vê numa próxima edição. Até. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Por dentro da bola. Muito bem, o Teoria de Tudo segue por aqui. Eu já coloco imediatamente ao palco né, a nossa... que aparece aqui adicionar ao palco realmente, não é? Coloco imediatamente aqui a programação, um pouco de tudo e mais um pouco, alimentos orgânicos com José Otávio Carlo Magno e eu. Vamos lá. Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlo Magno e Miguel Brambila. Olá, 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 o nosso boa tarde, nosso boa noite, o nosso bom dia, você que está na nossa audiência, muito obrigado a você que acompanha os nossos fascículos aqui, já estamos na edição 11, o tempo passa muito rápido. Um fascículo por semana, digital, enciclopédia digital, que estamos criando aqui no quadro Um Pouco de Tudo e Mais Um Pouco, por todas as plataformas, trazendo para você sempre pautas importantes, voltadas à saúde, né? E como diz aqui o meu amigo querido José Otávio Carlo Magno, engenheiro agrônomo, autodidata e pesquisador de várias áreas de interesse público. E a pauta hoje é de intenso interesse público, já que vivemos na mesma casa global, o agronegócio, né? O bom e velho agronegócio. A pauta está no ar com José Otávio Carlo Magno e eu, este que vos fala, Miguel Brambila. Zé, boa tarde. Boa tarde. Vamos de novo. Então vamos. Bom, antes eu queria dizer o que é commodity, porque o agronegócio, o que a gente entende hoje por agronegócio são as culturas de exportação de carne, carne de boi, carne de frango, suco de laranja, café. O Brasil é o maior produtor mundial de café, é o maior produtor de suco de laranja do mundo. Tá. Todos os países que são exportadores de commodities, no caso, esses que eu citei são as commodities agrícolas, porque minério de ferro, que o Brasil exporta também, é uma commodity. Do conceito, para que fique claro, de commodity econômica, sim, tu vai falar? Vou falar. Isso. Commodity, significa petróleo o quê? Commodity é uma matéria-prima para se fazer alguma coisa. Uhum. Então, vamos dizer, minério de ferro. Se eu estou exportando minério de ferro, lá eles vão fazer, fora eles vão, principalmente para o Japão, vão fazer aço, vão fazer outras coisas, vão agregar valor ao minério de ferro. Uhum. Se é soja, eles vão produzir ração lá fora, soja, milho, para produzir carne de suíno, de frango, alguma coisa assim. O suco de laranja também, porque o suco de laranja ele vai daqui para a China, vai também para os Estados Unidos, ele vai em navios, em grande quantidade. O porão do navio não é em barril, antigamente ia em barril, mas de uns 40 anos para cá ele vai em porão de navios, navio cargueiro, feito só para levar o suco de laranja. Bom,
todo país que ele vive de commodity, ele é um país que tem imensas desigualdades sociais, porque a commodity ela não agrega valor a nada, não precisa de tecnologia nenhuma. É uma matéria-prima bruta. É uma matéria-prima bruta. Uhum. E isso é o milho, é a soja, é o petróleo. A gente tem vários exemplos aí, até mesmo na Arábia, que se fala, a Arábia tem tanto dinheiro, mas tem uma população lá que vive marginalizada. Uhum. Então, os países que vivem de exportar tecnologia, esses países não têm tanta desigualdade social. Até o nosso querido amigo Marco Rubio, secretário do Trump, falou que a América do Sul é o quintal dos Estados Unidos. A gente é tratado como quintal. Sim. Marco Rubio, que está lá, que ele é filho de imigrante cubano, né? Está lá, agora estão batendo lá nos imigrantes. Cabeça lá. Pelo poder, né? Aliás, isso o Raul Seixas já profetizou, né? Não vamos pagar nada. A Amazônia é o jardim do quintal e o dólar deles paga o nosso mingau. Né? Mais ou menos isso. Então, quer dizer, não mudou nada, né? E existe uma classe política no Brasil que quer manter essa situação. Isso é terrível. Então, por isso que se ataca tanto a universidade, dizendo que a universidade é isso e aquilo. Quer dizer, a universidade... Se não é a universidade, a gente não ia ter vacina, não ia ter remédio, não ia ter coisa nenhuma. Bom, aí eu vou me concentrar aqui, eu poderia falar de outras coisas, mas eu vou falar da exportação de carne. Uhum. Os estados que são os maiores produtores hoje de carne no Brasil, eles são do Centro-Oeste e lá do norte, lá da Amazônia. Que são esses desmatamentos que a gente está vendo, desmatamento do cerrado, desmatamento... Estão plantando soja também, que é outra commodity. Aonde se cria boi, isso nós podemos ver aqui mesmo, até onde se planta soja, são grandes áreas extensivas e que trabalha, às vezes, uma ou duas pessoas ali. Trabalha muito pouca gente. Que é para pastagem, né? Para pastagem, exato. Aqui no norte, ali na região do Mato Grosso, de São Paulo para cima, o que a gente chama de lotação de pasto, que é quantos boi vai por área, é um boi por alqueire. O alqueire é 2,4 hectares, 2,5 hectares. Então vai um boi cada 2,5 hectares. 1 hectare, imagina que é 100 metros por 100, é uma quadra. Então, a pecuária em extensão, ela suporta um boi por 2,5 hectares. Na Europa não é assim, porque o solo deles é diferente, é muito mais produtivo que o nosso. Em alguns lugares da Argentina também não é. Mas aqui no Brasil, o solo tropical, que é de eras bem anteriores aos solos vulcânicos, eles são muito degradados. O Rio Grande do Sul entra mais perto para a Argentina ou mais... Não, o Rio Grande do Sul está intermediário, vamos dizer assim. Mas hoje a produção está concentrada lá naqueles estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Pará. É ali que está, porque lá tem muita área, né? Por isso que está se desmatando muito a Amazônia também, né? Sim, a Amazônia... E o Pantanal, né? O Pantanal já é clássico de criação de boi lá, mas parece que lá tem uma adaptação lá com as enchentes lá. Que a água do Pantanal não é de chuva, né? Ela vem do degelo dos Andes. Aí que ela sobe. Então, parece que lá existe, assim, vamos dizer assim, um certo equilíbrio, que agora estão aumentando a plantação de soja lá, isso que está dando desequilíbrio lá. Eu poderia ter falado, teve um trabalho que eu participei lá da Amazônia, tinha lugares que foi detectado que ali não se podia desmatar, dependendo da altitude que estava aquele local, porque se um dia a floresta
virasse mar, dela, a partir daqueles locais ela se regeneraria, mas hoje isso aí não é levado em conta. Bom, então eu peguei uns dados aqui para dizer para quem está assistindo a gente como é ineficiente a gente viver de vender commodity, principalmente carne bovina. Mais ou menos a área de produção de carne bovina no Brasil são 172 milhões de hectares. 172 milhões de hectares. É muito. Isso corresponde, eu peguei aqui os dados, enquanto estava ajeitando aqui os microfones, somando o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Então a área, nós ocupamos só para produção de boi. Tem para corte, não, isso aqui não está incluído vaca leiteira, só boi de corte. Sim. Uma lotação de pasto de 0,4 boi, porque 2,5 hectares é um boi, então naquela quadra do 100%, né? Que a quadra do 100% é 0,4 boi. Não chega a um boi, né? Não chega a um. Não, 0,4. Esse 0,4, eu estimo que ele tenha mais ou menos, tirando osso, chifre, o berro do boi, que dê uns 120 quilos de carne, o 0,4. Sim. E a carne, ela tem mais ou menos 22% de proteína. O que daria, então, por hectare, 30 quilos de proteína. Tá. A soja, plantando por hectare, ela produz em média, tem produtor que produz muito mais, mas eu peguei uma média aqui até um pouco baixa, 3.600 quilos, que dá 60 sacos por hectare. Que também é uma fonte de proteína, né? Sim. Essa é a questão, né? A soja, depois do fermento do pão, é o que tem mais proteína. O Saccharomyces, que é o fermento do pão, da levedura de cerveja, ele tem em torno de 50% de proteína, e a soja de 30% a 33%. Vamos considerar 30%, eu fiz aqui uma conta por baixo, 30%. Por hectare, isso daria mais ou menos 1.000 quilos de proteína por hectare. De soja. Sim. De proteína, eu estou falando agora, né? Sim. E tem o mesmo valor, tem o mesmo valor nutricional do que a carne. Poderia ser proteína da soja? Ela tem. Ela tem. Porque depois eu vou explicar isso num outro. Eu quero até dar um nome, já que eu vou falar, que vai se chamar O Mito da Proteína. Inclusive foi escrito. Eu vou explicar como é que funciona isso, a proteína, tanto do animal quanto do vegetal para nós. Sabe, bem rapidamente, como a título cultural, que o History Channel apresentou um programa com hábitos dos egípcios. Sim. A carne era consumida pelos nobres. O povo tomava cerveja, muita cerveja, no Egito. Sim. E aí tu falas aí que a fonte de proteína, né? Tá explicado. A cerveja é a levedura, né? Sim, tem claro. 50%. Instintivamente, né? Talvez eu não sei, eu nunca... quando eu bebo cerveja, eu não vejo se tem proteína. Mas, então, olha só o absurdo que eu acho isso aqui. A produção de carne é uma área no Brasil do tamanho de toda a região sul, mais São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul. É muito, né? É muito grande. E estão desmatando. Estão desmatando ainda. E tem um contrassenso bem... Nós vamos falar numa outra oportunidade que a gente pode resgatar esses dados, que é o amontanhamento, o aforamigamento de pessoas nas grandes cidades se favelizando, né? Sim. E esse monte de espaço, né? Com um boi. Um boi para dois produzir. boi.
para riquezas para poucos investidores do agronegócio. Isso, exatamente. É esse que é o grande problema. Aí eu peguei mais uns dados. Bom, então, por hectare, a produção de boi, ela vai render mais ou menos 30 quilos. Lógico que pode ter um boi maior, um boi menor, um pode dar 35 quilos, mas isso aqui fica muito aquém de 1.000 quilos de proteína por hectare da soja. Imagina. O feijão. Dá menos de quase 1%, né? Dá 3%. 3%. É. O feijão. Uhum. Uma produção média de feijão, 1.500 quilos por hectare, é menos da metade da soja. E o feijão não tem tanta proteína quanto a soja, ele tem em torno de 8% feijão preto. Uhum. Isso dá 120 quilos de proteína por hectare, o feijão. Sim. Dá além 4 vezes a proteína do boi. E o feijão, além disso, tudo bem, produz menos proteína que a soja, mas tem outros elementos importantes. Né? Sim. Aqui, milho. Uhum. Milho é tido como uma planta que ela é fornecedora de amido. Apesar de que, depois eu vou explicar a diferença também da proteína do milho para a proteína da soja e do feijão. Vamos fazer no outro só de proteínas, que é bem interessante. O milho, mais ou menos, produz, em média, no Brasil, 7.500 quilos por hectare. Uhum. E a condição dele de proteína é de fornecer de 3 a 10% de proteína, sendo que 3% seria o milho verde e 10% um milho seco. Então eu vou pegar um valor de 5%, intermediário para baixo. Uhum. Se a gente pegar os 7.500 quilos por hectare de milho, multiplicar por 5%, isso dá 375 quilos de proteína por hectare. Eu nem vou atrás mais do ervilha, grão de bico, lentilha, arroz, lentilha, todas as plantas têm que proteína. Todos são substitutos da carne, para quem... Né, são substitutos da carne. Tem mais então, baratos. É interessante isso daí. Então, a produção de carne, ela é uma coisa muito ineficiente no Brasil. Isso que tu nem falaste da água, né? Consumido. Não falaste ainda, né? Sei que tu vai falar em algum momento do consumo de água, né? O consumo de água ele fica em torno de 15 a 20 mil litros por quilo de carne bovina. Só para você ter uma ideia, o arroz irrigado aqui no Rio Grande do Sul, que é onde gasta bastante água, sim, ele vai gastar por quilo de arroz 5 mil litros, contra 15 a 20 mil. Se for um boi criado no pasto, 15 mil litros. Se for um boi que é criado em aquelas fazendas que botam os bois ali também comendo ração. De confinamento, né? De confinamento, exato. A palavra tinha me fugido. Que aquilo lá é pior ainda porque ele concorre com o ser humano por comida, porque ele vai comer milho, vai comer, a ração vai ter soja, vai ter elementos que a gente podia usar para nós. Bom, aí é 20 mil. Né? Esse número de litros de água que eu estou dizendo aqui, isso envolve, não é o que o boi toma de água. Sim. Isso envolve você até lavar o frigorífico, lavar o caminhão que transporta, lavar o abatedouro. Sim. É a água toda que é usada em todo o processo, desde que você cria o boi até pegar 1 quilo de carne. Sim. Certo? Então, de 15 a 20 mil litros para o boi. O frango está em torno de, acho que é 8 a 10 mil litros, por quilo de frango. Gasta muita água, o frango. E para a produção de arroz, que é o que gasta mais água na lavoura, são 5 mil litros por quilo, de feijão em torno de 2 mil. Se o feijão for irrigado, te gasta uns 3 mil litros de água por quilo de feijão. Sim. Então, a produção de carne, ela é totalmente ineficiente. E sem falar dos gases, né? Dos gases do boi. Eu não estou dizendo aí a pessoa, mas eu gosto de comer carne. Não, eu não estou falando sobre gosto, nem eu estou falando sobre eficiência energética e de produção de proteína. O que vai colapsar em algum momento, Zé. O ecossistema já está mudando. Dos gases, aí eu não sei.
por causa do aquecimento global, esse efeito estufa, em efeito manada, né? Que é o metano, né? O Sim. butano, né? Metano. Né? Que é o gás do O peido. butano, né? E o propano são o gás que a gente compra no botijão. Isso. O metano é pior que os outros pelo seguinte: ele só tem um átomo de carbono, entendeu? Os outros ainda dá para quebrar, porque eu não sei se falar de bioquímica aqui é chato, mas ele é um gás, o metano, ele é um gás assim altamente... Um minuto. Bom, eu até convido todo mundo, eu vou explicar no próximo episódio agora, o desmatamento da Amazônia. Vamos dizer que se desmatasse tudo ali, o que vai acontecer? Ainda na pauta agronegócio. Não sei. Vou falar das correntes marítimas e como também é que vem a chuva para o sudeste, tudo isso. Perfeito. Estamos apresentando o quadro Um Pouco de Tudo e Mais Um Pouco. E você fique conosco aí, né? Porque sempre temos assuntos importantes. E a consciência disso tudo é pensar, e mais cedo ou mais tarde se cria, né, um impulso coletivo para que esses assuntos estejam em pauta. Edição 11. Muito obrigado a você que nos ouve. Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando, CPR Rodas e Pneus. não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa